Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, eu sou especialista em diagnóstico molecular e biologia molecular, sou professor na Universidade Estadual de Ponta Grossa e eu estou aqui para falar aqui nesse canal, que é o diagnóstico molecular. E nos últimos anos, o Brasil vivenciou um cenário epidemiológico complexo com a dengue. E nesse ano de 2026 pode ser diferente. Pela primeira vez, a gente vai ter uma vacina que é 100% brasileira e aprovada, né, para conter aí o avanço da dengue. E o mais importante, né, pela primeira vez, né, a gente está aqui também sabendo, né, que existem várias ferramentas para conseguir, né, diagnosticar a dengue, desde teste de ELISA, teste rápido, mas hoje eu vou dar uma ênfase maior para a nossa área, né, que é o diagnóstico molecular, da biologia molecular para dengue e arboviroses no geral. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre dengue, sobre a parte de diagnóstico molecular de dengue e essa revolução aí na vacinação brasileira. Então, se você é diretor de laboratório, coordenador de laboratório de biologia molecular como eu, né, ou algum profissional de saúde, ou simplesmente quer entender esse cenário, então fica aqui comigo. E nesse vídeo, o que que eu vou cobrir aqui? O que que a gente vai ver? Você vai entender, né, sobre o cenário epidemiológico da dengue 2025 e as projeções, né, para 2026. Os sorotipos de dengue que estão circulando, né, e por que que aí um sorotipo chamado de sorotipo dengue vírus 3 é uma ameaça real que está acontecendo. A gente vai ver também o papel crítico do diagnóstico molecular na vigilância epidemiológica, a aprovação, né, dessa vacina, né, que é a vacina Butantan DV, e também como o seu laboratório pode se preparar para essa nova realidade. E se você quer ficar por dentro de tudo, então clica no botão aqui de inscrição e ativa logo as notificações. Então vamos lá. Então vamos ver um pouco sobre a história da dengue, né? Então realmente dengue é um problema que todo mundo fala, principalmente aqui, né, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, nessa época agora de verão, né, entre dezembro até março, então a gente vai ver realmente casos de dengue aumentando, casos de arboviroses no geral, né, arboviroses, né, que são também zika, chikungunya, maiaro, esses, também febre amarela, né, que a gente acaba vendo. Então, isso é um problema de saúde pública que afeta o Brasil há muitas décadas. E, mais do que muitos não sabem, é que a dinâmica dessa doença ela muda constantemente. Então vamos entender isso aqui um pouco melhor. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês, né, aqui nesse gráfico aqui, ele mostra aqui como que está sendo a evolução desde 2000 até 2025 dos casos de dengue, né? Esse aqui são dados, né, que são da fonte da revista de pesquisa FAPESP, e o que é muito interessante a gente mostrar aqui, que a gente está com epidemias com mais de 1 milhão de casos depois de 2009. Então, vem se repetindo e muitas vezes mais de 1 milhão de casos por ano. Então, teve esse estouro aí que foi, né, em 2024, que foi um grande número de casos, agora até que diminuiu, né, em torno de 70%, mas a gente vê muito ainda esse grande problema que é a dengue aqui no Brasil. Então, a dengue, né, como muitos sabem, né, ela é causada por um vírus, ele é transmitido, né, por um vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, e existem 4 sorotipos de dengue. Esses 4 sorotipos de dengue é dengue vírus 1, dengue vírus 2, dengue vírus 3 e dengue vírus 4. Cada um desses sorotipos, ele pode causar a doença, tá? Mas a gravidade, a resposta imunológica entre elas, ela acaba variando um pouco, tá? Historicamente, o Brasil vivenciou, né, vários ciclos de circulação de diferentes sorotipos de dengue. Então, entre 2008 e 2024, então, como eu estava falando, o dengue vírus 3, ele circulou muito pouco no país. Então, a gente teve muita predominância aí do dengue vírus 1 e dengue vírus 2 por muito tempo. Então, é importante a gente saber agora que esse dengue vírus 3, ele vem agora voltando essa circulação, e isso porque significa que tem uma população inteira, né, principalmente os jovens, né, que nunca foram expostos a nenhum tipo de dengue, e, portanto, são completamente suscetíveis à dengue. Então, esse que é o grande problema. Então, aqui como eu estou mostrando para vocês também, em 2025, né, a gente tem aqui poucos dados, né, dos informes epidemiológicos do Ministério da Saúde, aqui, né, então nós temos mais de 50 semanas, né, para ter esses informes semanais, mas o que eu encontrei foi só apenas a semana número 17, ali, o informe semanal número 17, então a gente não conseguiu ver muitas semanas,
Então, em 2025, o sorotipo dengue vírus 2 ele predominou, seguindo aí pelo dengue vírus 1, né? E mais aqui o ponto crítico aqui, como vocês podem ver aqui em vermelho, né? Esses gráficos que estão em vermelho, principalmente aqui no Nordeste, em locais como Pernambuco, a gente vê então uma predominância aí do dengue vírus 3. É algo que a gente não via há muitos anos, mas que agora está voltando aí com força. A gente pode ver também aqui, por exemplo, em São Paulo, na região também do Paraná, região sul do Brasil, o dengue vírus 3 aí aparecendo. Então, isso daí é algo bem preocupante. Então, a gente vê aqui também, né, estou mostrando para você aqui alguns dados a mais também, do próprio Ministério da Saúde, né, mostrando durante 2025, né, aqui em vermelho, que está em cima desse gráfico, vocês conseguem ver o número de casos de dengue vírus 3, realmente está batendo aí mais ou menos 25%, às vezes até 29%, dependendo da semana epidemiológica, então realmente isso é algo alarmante, mas eu queria que vocês vissem também, algo também que eu peguei também da revista de pesquisa FAPESP, também desde 2014 até agora 2025, essa dança, né, entre os sorotipos, né? Então a gente vê que o dengue vírus 1, ele sempre vem acontecendo. Em 2014, vocês podem ver aqui que ele tem um pico, tem outro pico aqui em 2022, e em 2025 praticamente ele diminuiu bastante. Dengue vírus 3, né, que é esse aqui que está aqui embaixo, né, em laranjinha, vocês podem perceber que agora, desde 2024, ele vem reaparecendo. Era algo que a gente não via, né? Desde antes de 2014, isso não acontecia, era dengue vírus 1, dengue vírus 2 que vinham acontecendo, mas dengue vírus 3, ele vem aí acontecendo. Isso realmente é bem preocupante, porque muitos indivíduos não estão imunizados para isso, né? Eles vão ser expostos pela primeira vez a esse tipo de dengue. Isso realmente é algo muito alarmante, e a gente vai ver aqui para frente também que existe também uma certa dificuldade também na vacina. Apesar de a gente ter a vacina, ela tem aí um probleminha que pode acontecer aí contra dengue vírus 3, a gente vai ver aqui para frente na nossa conversa. Então, saiu agora mesmo, nesse último mês agora, em dezembro de 2025, uma nota informativa número 12 de 2025, da Secretaria de Vigilância e Saúde e Meio Ambiente do Ministério da Saúde, dizendo que essa expansão do dengue vírus 3 é um fator que pode agravar significativamente o cenário na próxima temporada. Então, como vocês podem ver aqui, existe uma tendência desse aumento de casos de dengue, com ênfase no dengue vírus 3, e então, vamos imaginar o seguinte, né? A gente tem uma população, como eu disse, inteira, né, que nunca foi exposta a dengue vírus 3, principalmente os indivíduos mais jovens. E agora, como esse sorotipo começa a circular, o que pode acontecer? A gente tem um painel, né, um painel aí epidemiológico, né, um grande potencial epidêmico, que ele é muito maior. Então, mais pessoas podem ser infectadas, potencialmente mais casos graves. Então, é um sorotipo que está chegando e ele pode realmente levar muitos indivíduos a ter dengue. Então, é muito importante que a gente também entenda que essa não é uma previsão alarmista, né? A gente não pode fazer isso. Isso é uma análise baseada em epidemiologia real, né? Então, a gente faz diagnóstico, eu mesmo faço diagnóstico, eu tenho que notificar, né, qual que é o subtipo de dengue que tem. Então, todo o Brasil está notificando, todo o Brasil está mostrando, e a gente está vendo que esse sorotipo aí está acontecendo. E isso pode ser algo realmente que a gente tem que ficar de olho. E é exatamente por isso que a vigilância laboratorial ela é muito importante e ela é tão crítica neste momento, para a gente ver qual que vai ser a evolução, né? Se dengue vírus 3 vai aumentar mesmo, se ele vai diminuir, o que vai acontecer daqui para frente. E vamos ver também sobre alguns sorotipos, né? E também sobre algumas arboviroses emergentes, além disso daí. Então, a gente sabe que a arbovirose, né, como eu falei anteriormente, ela também pode ser causada por zika, chikungunya, oropuche, né? E também febre maiara. Mas e a dengue, como a gente está vendo aqui, ela não é a única preocupação que a gente vai ter aí nessa época, né? Nessa época quente, essa época úmida, e que realmente o vírus Aedes aegypti, ele acaba circulando mais. Então, o Brasil ele enfrenta então essa circulação de várias outras arboviroses que podem ser confundidas na dengue. Tá? Nem falei também, entre elas também a febre amarela. Então, vamos ver aqui sobre Zika, né?
A Zika ela é transmitida pelo mesmo mosquito e ela pode causar também complicações neurológicas, especialmente em gestantes. Então, quem lembra, então, daqueles casos, né, que todo mundo começou a associar também com a microcefalia, né? Então, realmente foi algo que foi muito crítico, né? Então, a gente vê aqui nesse diagrama de controle, né, a incidência em gestantes, a gente vê essa incidência aqui em alguns estados, especificamente aqui mais em vermelhinho, principalmente aqui no centro-oeste do Brasil, e é isso que a gente tem que ficar de olho. Chikungunya também ele vem voltando, a gente tem também uma preocupação nesse ano, então ele causa também febre alta e dores articulares intensas, e chikungunya, então a gente vê aqui mais em vermelho aqui, sobre o coeficiente de incidência e de óbitos no Brasil, a gente vê aqui no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso, Minas Gerais também, ali no Sudeste, no sul do país, no Paraná, a gente vê que realmente está acontecendo. Então, são regiões mais quentes em que a gente vê que isso vem acontecendo. E nesse ano, realmente, a gente viu vários casos de chikungunya acontecendo. Uma borvirose emergente que vem acontecendo e vem ganhando também espaço no Brasil é a Oropouche. Então, a Oropouche também, a gente vê também aqui alguns casos que vem acontecendo principalmente na região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, então a gente vê mais aquela faixa litoral ali do sudeste do Brasil, é algo realmente a se preocupar. E, por último, a febre do maiaro, né, que é outra emergência, que pode ser confundida com dengue, e aqui que está o problema, né, o problema é que a gente tem várias arboviroses acontecendo ao mesmo tempo, e muitos dos sintomas são parecidos. Então, o diagnóstico apenas clínico ele não é o suficiente para que a gente sabe o que está realmente circulando. A gente tem realmente uma preocupação que é essas várias arboviroses que estão circulando, vários tipos de dengue, e é importante, então, diagnóstico laboratorial para que a gente consiga, então, separar isso. Então, um problema que a gente pode ter, né, em teste rápido da dengue, por exemplo, é que você pode até ter falsos positivos, ou então falsos negativos, né, dependendo do que você está procurando ali, não está encontrando. E um paciente com Zika, por exemplo, que pode ser diagnosticado como dengue, ou um paciente com Oropouche pode ser notificado incorretamente. Então, por isso, a gente tem que realmente ter técnicas especiais para conseguir detectar quais são essas arboviroses que estão circulando no Brasil. E isso é muito grave, pessoal. Realmente, isso afeta muito a vigilância epidemiológica do país, a notificação de casos, e também as políticas de saúde pública que dependem disso. A gente depende de saber o que está circulando, aonde está circulando mais, para que ações, né, de saúde pública possam ser realizadas especificamente nessas regiões. Então é por isso que o Ministério da Saúde ele recomenda dar preferência, né, para um dos testes que é a biologia molecular, que é o diagnóstico molecular aqui, que é o nosso canal que fala sobre isso, que ele realmente é a técnica essencial para que a gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial dessas arboviroses. Então, com o RT-PCR, né, que a gente já viu muito lá quando aconteceu a, a epidemia, né, de SARS-CoV-2, né, a pandemia de SARS-CoV-2, a gente utiliza essa mesma técnica, RT-PCR multiplex. Por que é multiplex? Porque a gente vê múltiplos alvos ao mesmo tempo. Então, por isso, né, então imagina várias arboviroses, a gente precisa ver vários alvos ao mesmo tempo. Então, dessa forma, você consegue identificar, e não só se a pessoa tem dengue, mas também qual sorotipo e também descartar outras arboviroses. Então, essa foi a minha ferramenta certa para o momento certo que está vivenciando aí o Brasil. E o que é o RT-PCR e como que ele funciona, né? Então vamos entender o que é o RT-PCR. Então, o RT-PCR ele significa, na verdade, são duas reações em um tubo só. Então, na primeira reação, a gente faz a reação da transcriptase reversa, né, que é o RT, e após uma outra enzima vai acabar fazendo a reação em cadeia da polimerase. Então, em português, é reação em cadeia de polimerase com transcrição reversa, ou melhor, né, transcrição reversa seguida de uma reação em cadeia de polimerase. Por que a gente faz, né, essa transcrição reversa? Porque a gente está trabalhando com vírus, né, que são vírus de RNA. E para a gente fazer o PCR, a gente precisa de DNA. Então, por isso que a transcrição reversa ela acontece para transformar esse RNA em DNA complementar. E esse DNA complementar que vai seguir aí fazer o PCR, ou seja, a amplificação desse, a amplificação desse material.
Então, como eu estou mostrando aqui nesse videozinho aqui para vocês darem uma olhada, então o RT então começa com essa enzima, então ela vai transformar então essa fita simples do RNA em uma fita dupla de DNA complementar, e após isso a gente acaba tendo então a reação do PCR. Então vai ser uma segunda enzima que ela vai fazer a amplificação desse seu alvo. Então, esse material vai sendo, né, amplificado, 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 e a gente acaba vendo ele, né, muitas vezes de uma forma bem simples, né, que é através de fluorescência, com uma máquina especial, que é a máquina de um termociclador de PCR em tempo real, que a gente consegue visualizar isso e a gente vê uma curva de amplificação a partir dessa quantidade de fluorescência que vai sendo gerada em cada ciclo da reação, certo? Então, basicamente, é isso que acontece. E para fazer o diagnóstico molecular, o que a gente precisa? Primeiro, a coleta dessa amostra do paciente, né? Então, o paciente faz uma coleta de sangue, então, as amostras principais, né, pode ser principalmente soro ou plasma, e principalmente a gente tem que saber qual o momento de se coletar. Então, esse vírus ele está circulando e o material genético desse vírus, né, da arbovirose, principalmente para Zika e dengue, ele circula ali mais ou menos até o quinto dia do sintoma. Então, não adianta coletar muito depois, porque esse material genético não vai estar circulando mais no indivíduo, tá? E também, a gente sabe também que até o oitavo dia, em chikungunya, a gente pode encontrar também esse material genético bom para a gente poder fazer esse material. Mas o que é recomendado geralmente é, se o indivíduo tem algum sintoma de arbovirose, que essa coleta seja realizada até o quinto dia dos sintomas. Após isso, o laboratório faz extração do RNA, então extrai o RNA do vírus, né, faz uma purificação desse material genético. Após ser feito, então, como eu falei, né, a transcrição reversa do vírus, e depois a amplificação utilizando primers e sondas específicas que vão gerar aquelas fluorescências que a gente vai conseguir ver a amplificação. Então, se o vírus está presente, a amplificação acontece, a gente visualiza, então, esse aumento da fluorescência, e se ele não está, não acontece amplificação e não acontece fluorescência. Então é simplesmente assim que a gente consegue ver se aquele vírus, né, ele está presente ou não. E a detecção, né, como eu falei, sempre acontece pelo PCR em tempo real, não sempre, né, mas ela é a técnica mais utilizada hoje em dia, ela facilita, a gente vai ver para frente em outros vídeos qual que é a importância dessa técnica para evitar contaminação do laboratório com resquício de DNA que pode, exógeno, né, que pode acabar comprometendo o laboratório. A identificação do soretipo, ela vai, e também, né, de qual que é a arbovirose que está acontecendo, isso vai depender muito de qual alvo você amplificou, né? Então, como eu falei, essa reação de um PCR multiplex. PCR multiplex é que você vê vários alvos ao mesmo tempo. Então, cada alvo vai ter uma fluorescência específica, seja ela, sei lá, dependendo do que o equipamento vai descobrir, né? Uma fluorescência verde é Zika, uma fluorescência vermelha, ela é, por exemplo, Maiaro, ou uma fluorescência amarela por exemplo, dengue vírus 4. Então, a gente tem cada fluorescência gerando ali um sinal diferente, né? Cada sinal representa, então, a possibilidade de você estar detectando um material genético ou outro, tá? E tudo isso leva algumas horas, então, em torno de uma manhã ou uma tarde, você consegue fazer toda essa reação. E o resultado, ele é muito mais preciso do que, por exemplo, um teste rápido. E por que agora, vamos ver um pouquinho, e por que que a gente fala, né, que esse teste e vamos ver alguns probleminhas que a gente tem quanto ao teste rápido. Teste rápido, muitos laboratórios ainda utilizam teste rápido para dengue, então, muitas vezes, né, seja para o antígeno NS1, que ele é específico de dengues, para qualquer um desses sorotipos, e também, muitas vezes, se faz também para anticorpos, sejam os anticorpos IgG, ou IgM, né? IgM mostra uma fase mais aguda, mais recente, né, da doença, e IgM uma fase mais longa, né, algo mais demorado, né? Ou seja, a infecção aconteceu, né, desse indivíduo e depois de alguns meses, né, depois de um tempo maior, você vai conseguir encontrar anticorpos IgG. E eu entendo, né, realmente são testes que são mais baratos, eles são mais acessíveis, principalmente para regiões com poucos recursos ou sem laboratório para fazer ELISA, por exemplo, que é uma técnica mais apurada para você fazer essa parte sorológica, mas aqui a gente pode ter um problema, né? Então, vou ser bem específico com alguns dados oficiais. Então, sobre a sensibilidade e especificidade
e os números reais quanto a isso, né? Então, a gente sabe que a segunda nota técnica, número 16, de 2024, do Ministério da Saúde, ela fala sobre a sensibilidade e especificidade dos testes rápidos, que eles podem variar consideravelmente, né? E isso depende muito do estágio da infecção, do tipo de infecção do indivíduo, se ela é primária, se ela é secundária, e também do sorotipo que está infectando o indivíduo. Então, essa nota técnica, né, então ela fala sobre essa utilização desses testes rápidos para diagnóstico da dengue, estou mostrando aqui para vocês. Então, o Ministério da Saúde, ele recomenda que os laboratórios, né, ou também os centros de diagnóstico, eles utilizem testes que especificam nas suas informações técnicas sensibilidades que sejam igual ou maior que 95% e especificidade igual ou maior que 90%. Mas aqui está o ponto crítico. Por que está o ponto crítico? Porque essas avaliações de desempenho nem sempre têm demonstrado, na realidade, valores de sensibilidade e especificidade que eles dizem, né? Então, em muitos casos, isso é discordante do que eles declaram. Então, realmente é muito importante que você verifique com o fabricante se ele realmente fez os testes e para aquele lote específico se os testes foram realizados. Então, isso significa que muitos desses testes rápidos, né, que estão no mercado, eles não atingem os números que eles prometem. Então, alguns fabricantes, eles determinam essas características utilizando, às vezes, padrões de referência que não são apropriados, ou também com quantitativo de amostras, né, de indivíduos muito reduzido. Então, realmente são testes muito críticos que precisam ser realizados com, com muita eficiência, de uma forma realmente muito bem feita, porque senão a gente acaba tendo testes que não têm realmente a qualidade que a gente precisa. Então, comparando com o RT-PCR, né, os testes rápidos, né, como eu falei, eles são feitos principalmente, o que a gente pode comparar? Principalmente o teste rápido do antígeno NS1, né, que também é feito também numa fase bem recente da infecção por dengue. Ele geralmente tem uma sensibilidade de 95 até 96%, especificidade de 96% também, quando bem executados. Enquanto que o RT-PCR tem também uma sensibilidade que ela varia de 95 a 99%, e especificidade de 98 a 100%. Então, realmente é muito parecido, né? Mas aqui está a diferença crucial, né? O RT-PCR, apesar disso, ele é consistente e ele é confiável em diferentes cenários, enquanto que os testes rápidos, eles variam muito, dependendo do estágio de infecção, de qual vírus que está ali realmente acontecendo. Um grande problema que a gente tem com os testes rápidos são os falsos negativos. Esse é um ponto aqui muito grave, né? Então, o resultado falso negativo no teste, ele não exclui dengue, né? Então, por que isso pode acontecer? Porque a proteína MS1, que o teste rápido detecta, né? Ele tem uma janela de detecção bem limitada. Então, é do primeiro ao quinto dia do sintoma. Então, se o paciente chegar no laboratório no sexto dia, ou então depois, o teste rápido ele pode ser negativo, né? Mesmo que a pessoa tenha dengue. Então, esse é um grande problema. Além disso, a quantidade desse antígeno NS1 que está circulando no indivíduo, ele varia muito dependendo do sorotipo de dengue que está acontecendo e do tipo da infecção também. Infecções secundárias, quando a pessoa já teve infecção antes, né? Os níveis de NS1 podem ser muito baixos, porque o indivíduo meio que ele já começa a formar anticorpo e essa viremia acaba não sendo muito acentuada. E isso pode acabar resultando em resultado falso negativo. Então, imagine esse cenário, né? Um paciente com dengue, ele é diagnosticado como negativo. Por quê? Porque circula pouca quantidade de antígeno NS1, e ele volta para casa e continua sendo picado por mosquitos, e pode, né, esse mosquito transmitir para outra pessoa. Então, assim, realmente é muito grave. Por que que o RT-PCR a gente tem uma vantagem? Porque no RT-PCR, apesar da quantidade do RNA ser pequena, a gente acaba tendo uma amplificação desse material. E é essa amplificação que vai realmente levar a uma sensibilidade muito alta desse teste. Independente do tipo da infecção, a sensibilidade dele é muito alta. E também é um teste muito consistente, né? Porque a cada teste a gente corre ali os controles, né? Sejam controles externos, controles internos do laboratório, e isso realmente traz muito mais confiabilidade em um teste de dentes. Beleza? E reações cruzadas, né? É um problema também silencioso que o pessoal também não fala muito, mas nas bulas desses reagentes mesmo já fala.
Então, algo que muita gente não sabe, né? Eles podem ter reações cruzadas com outras arboviroses. E segundo essa nota técnica que a gente mostrou aqui, nota técnica 16 de 2024, ele destaca o quê? Que os anticorpos IgM e IgG contra os 4 sorotipos do vírus de dengue são bastante semelhantes entre si. E assim como outros flavivírus, né? Portanto, os testes que pesquisam esse analítico não permitem diferenciar os sorotipos e podem resultar em reações cruzadas. Ou seja, ou anticorpos, né, que são formados, né, contra outros vírus, né, que são flavivírus também, como dengue é, então ele pode causar reação cruzada. Então você acha ali que às vezes pode ser um anticorpo contra a dengue, mas não, é contra o outro vírus. Então isso realmente significa que um teste rápido para IgG e IgM, ele pode dar resultado positivo para dengue, quando na verdade a pessoa pode ter às vezes zika, chikungunya ou até febre amarela. E essa é uma reação cruzada. Isso é realmente um erro potencial. E além disso, também, o teste rápido para NS1 também pode ter reações cruzadas, com chikungunya, zika e também febre amarela. Isso daí, algumas bulas, quando vocês veem, eles falam isso. Então, realmente é algo para a gente tomar muito cuidado. E com o PCR multiplex, a gente consegue diferenciar todos os sorotipos de dengue, né? Zika, chikungunya ao mesmo tempo, por exemplo. O kit que eu utilizo aqui, né, no meu laboratório, ele faz tanto Zika como chikungunya, também ele faz dengue 1, 2, 3 e 4, né, com precisão, porque a gente utiliza alvos muito específicos, a gente não tem esse problema de reação cruzada, porque a gente está detectando o RNA, né, que é uma sequência específica para cada um desses sorotipos de dengue ou tipos de arboviroses, né. Então, cada RNA específico, ele é detectado por uma sonda específica, certo? E os testes rápidos também, um outro problema que a gente tem que verificar também, é a informação crítica, né, que a identificação do sorotipo também pode trazer. Então, no teste rápido, a gente não consegue identificar o sorotipo viral que está ali, se é dengue 1, dengue 2, dengue 3 ou dengue 4. E isso é muito importante para a vigilância epidemiológica, a gente só sabe se o indivíduo tem dengue ou não, né? E o Ministério da Saúde, ele recomenda a gente dá preferência à biologia molecular. Então, as notas técnicas do Ministério da Saúde mesmo diz isso. E o conhecimento do sorotipo em circulação ele é essencial, como eu falei, para o discernimento do padrão de ocorrência dessa doença em determinadas regiões. E se você não sabe qual tipo está circulando, então você não consegue, por exemplo, o Ministério da Saúde, né, não tem esses dados, não consegue prever surtos, né, que podem estar acontecendo, não consegue entender a dinâmica da circulação viral que está acontecendo em uma determinada região, não consegue tomar decisões também em saúde pública, e também não consegue preparar a população para vacinação. Então, por exemplo, como a Butantan DV, né, que a gente vai falar hoje, ela protege contra os 4 sorotipos. Então, a gente sabe que ela vai funcionar, né, caso a região tenha esses 4 sorotipos circulando. E com a RT-PCR você identifica, como eu falei, né, o sorotipo com precisão. Então, cada alvo ali nosso tem uma sonda específica, e isso é informação de ouro para a vigilância epidemiológica, saber realmente qual sorotipo e qual arbovirose que realmente está tá circulando. Outras limitações também do teste rápido também é que o teste rápido ele é feito com uma amostra digital, né? Então, essa amostra de sangue ali, digital não pode ser utilizada para você fazer, por exemplo, uma confirmação de RT-PCR ou de ELISA, que depende de soro, né, de uma amostra maior, né? Ou também você não pode fazer a separação desse vírus para o sequenciamento, por exemplo. Então, a amostra é toda consumida ali. Então, esse é um problema. Eles não diferenciam infecção primária de secundária. Então, se você só sabe ali que às vezes tem ali o anticorpo IgM, às vezes estão baixos, o que pode causar um resultado falso negativo. Então, você não consegue diferenciar muito se é uma infecção primária ou secundária. Não diferenciam também anticorpos dos vírus selvagens contra a vacina. Então, esse é um problema também que a gente vai ter com a vacina. Então, com o advento, né, de outras vacinas que já vêm aí sendo aplicadas, né, em 2024, e mais agora a Butantan DV sendo distribuída, isso vai tornar um problema cada vez maior, né? E a recomendação do Ministério da Saúde, então, é que esses testes rápidos podem ser muito úteis, né, para outros na assistência, para contribuir, né, na conduta clínica desses pacientes, porém,
a utilização para vigilância em saúde, né, para a questão epidemiológica, ele é mais limitado, por ele não permitir, né, essa identificação do sorotipo viral. Então, a conclusão que eu dou aqui é que o RT-PCR é a ferramenta certa, né, para a gente conseguir fazer essa diferenciação. Então, resumindo, né, os testes rápidos, como eu falei, são muito úteis, e o RT-PCR é uma ferramenta muito superior e que ela ajuda aí na vigilância epidemiológica, também no próprio tratamento do indivíduo, né, sabendo qual vírus que está ali realmente nesse indivíduo, o que foi detectado, a gente consegue, então, ter um tratamento mais recomendado. Então, agora vamos para o documento informativo aqui do Ministério da Saúde, o que realmente foi passado aí para a gente mais recentemente sobre a circulação do dengue vírus 3. Então, o Ministério da Saúde, ele recomenda, então, dar preferência, né, então, por esses casos, né, que estão acontecendo com o dengue vírus 3, né, a gente saber especificamente que esse subtipo está circulando, ou qual subtipo está circulando, ela dá preferência à utilização dos testes do diagnóstico através da biologia molecular para a identificação desses sorotipos. E o conhecimento desse sorotipo, né, de circulação, ele é essencial para a gente discernir, né, o que está acontecendo, qual é o padrão de ocorrência dessa doença. Isso não é uma sugestão, isso é uma recomendação oficial do Ministério da Saúde. E, além disso, essa nota também destaca que o SUS disponibiliza para a rede, né, de laboratório de saúde pública esses testes de biologia molecular e multiplex. Eu, por exemplo, recebo aqui no meu laboratório, e significa que a infraestrutura já existe, né? O que falta mesmo é a expansão dessa capacidade para laboratórios privados, para aumentar ainda mais essa cobertura. A gente não consegue cobrir 100%, né? Então, os estados trabalham muito quanto a isso, mas é necessário mesmo uma capacidade maior de laboratórios privados para conseguir também atingir um grande número de indivíduos na população que podem ser afetados pela dengue. Então, é muito importante que a gente entenda que essa recomendação não é só técnica, ela também é uma estratégia de saúde pública, e o Brasil está investindo em diagnóstico molecular porque sabe que essa ferramenta certa para a vigilância epidemiológica de qualidade. E agora vamos passar a falar sobre a vacina, né? A vacina de dengue, né? Sobre a Butantan DV, a vacina brasileira aí, e sobre essa novidade. Agora, essa é uma história muito importante para o Brasil e muito importante mesmo. Então, aqui, essa vacina, a Butantan DV, ela foi desenvolvida ao longo de mais de uma década em parceria com os Estados Unidos, com o NIH. Então, em 2009, né, o NIH ele concedeu 4 cepas virais, né, do imunizante para o Butantan, e aqui está um ponto crucial, é que, diferente de outras vacinas contra a dengue, né, que foram desenvolvidas fora do Brasil, o Butantan DV, ela é uma vacina desenvolvida e testada e validada no Brasil, com indivíduos brasileiros, né, então, muito importante isso, né, realmente ser testada em uma população relevante, que é a população brasileira. E de 2010 a 2012, o NIH ele conduziu, então, né, a fase 1 desses ensaios clínicos, e depois a fase 2 e a fase 3, que terminou há pouco tempo, foram conduzidas aqui no Brasil, sob coordenação do Butantan, a partir de 2016 até 2024. Isso é importante, porque significa que a vacina, ela foi testada, como eu falei, na população brasileira, né, com a realidade epidemiológica do Brasil. Não é uma vacina desenvolvida lá fora, né, em outros países, importada. É uma vacina realmente, como eu falei, brasileira, desenvolvida por brasileiros para a realidade brasileira. Então, vamos comparar isso daí com outras vacinas de dengue que já estiveram aí disponíveis, né? Então, a Dengvax, da Sanofi, ela é uma vacina e ela precisava de 3 doses, e ela tem algumas limitações significativas em pessoas soronegativas e nunca tiveram dengue. Então, ela só era recomendada para quem já teve dengue alguma vez na vida. Mas ela foi descontinuada em fevereiro de 2025, né? Então, por essa que a empresa diz que não é por uma questão técnica, mas por uma questão de pouca procura, eles acabaram retirando esse produto do mercado, né? A outra vacina, né, que ela vem sendo aplicada, principalmente aí em crianças aqui no Brasil, é a Qdenga, da Takeda. Ela foi aprovada em 2022, ela requer 2 doses
e tem alguns problemas, né, com dengue vírus 3 e dengue vírus 4, em pessoas soronegativas. Então, ela não dá, então, uma imunidade contra esses sorotipos. Então, como eu falei, né, dengue vírus 3 está circulando, então, por mais que o pessoal tenha aí uh, recebido essa vacina, então, ela não tem testes aí que demonstram com certeza se ela leva à imunização contra dengue vírus 3 e dengue vírus 4, tá? E aqui, por último, então, a Butantan DV, a nossa vacina brasileira, ela foi aprovada agora, né, em dezembro de 2025, pela Anvisa. Agora mesmo, no Natal, né, um presentão aí, próximo do Natal, foram liberados mais de 300 mil doses aí para regiões específicas do Brasil, e ela requer só uma dose. Então, isso daí também é algo também revolucionário para essas vacinas de dengue, né, uma vacina que é só de uma dose, e foi desenvolvida especificamente para a realidade daqui do Brasil, como eu falei, né? Em 26 de novembro de 2025, a Anvisa apresentou um parecer favorável quanto à segurança e eficácia dessa vacina. Em 8 de dezembro de 2025, o registro foi publicado e isso é histórico. Pela primeira vez, o Brasil tem uma vacina de dengue que é 100% brasileira. Então tá aí a vacina aí para vocês verem qual que é e ela está começando aí a ser distribuída no Brasil. Então vamos ver alguns detalhes técnicos, né, que tornam essa vacina Butantan DV tão especial. Então, a vacina do Butantan DV é uma vacina de vírus atenuado, e significa que o vírus, né, nesse caso do atenuado, é um vírus que ele foi enfraquecido. Então, ele não vai causar doença em ninguém, tá? Mas ele mesmo assim ele vai estimular o organismo do indivíduo a formar uma resposta imunológica contra esses 4 tipos de dengue. E isso que é importante. E essa é a mesma tecnologia utilizada em outras vacinas, como, por exemplo, a vacina da febre amarela é também uma vacina de vírus atenuado. Importante, como eu falei, é uma vacina de dose única, que é uma revolução aí nessas vacinas para dengue. E a vacina Butantan DV, ela é a primeira vacina do mundo contra a dengue aplicada em dose única. Então, isso é revolucionário. E deixa explicar por quê, né? Como, por exemplo, a Dengvax, que a gente tinha mostrado, era de 3 doses, uma dose a 0, 6 e 12 meses. Aqui, Denga, 2 doses, então 0 e 3 meses. E a Butantan, só uma dose e pronto. Então, uma dose facilita a adesão, reduz custos, simplifica também a logística da vacinação. Então, o pai tem que lembrar só de levar, né, o filho só uma vez, ou também a pessoa que esquece, né, não precisa, ela recebe só uma vacinação e pronto. Isso aumenta também para o Brasil também a cobertura vacinal, né? Então, um país, né, desse tamanho como o Brasil, com desafio, né, de acesso de logística e tudo, isso é realmente um diferencial muito grande. E proteção contra os 4 sorotipos. É isso que essa vacina traz. Tá? Ela protege contra os 4 sorotipos que eu falei: dengue vírus 1, dengue vírus 2, 3 e 4. E isso é importante, porque significa que você fica protegido contra a dengue em qualquer subtipo que esteja circulando. Mas aqui tem um ponto que eu vou detalhar para vocês. A eficácia contra dengue vírus 3 e dengue vírus 4 é uma questão que precisa ser entendida com cuidado. A gente vai ver um pouco mais para frente sobre esses estudos que falam sobre a eficácia dessa vacina. A faixa etária aprovada, então, é indicado ali entre os 12 e 59 anos de idade, mas o Instituto Butantan está estudando aí ampliar essa faixa etária aí para incluir idosos acima de 60 anos e crianças também de 2 a 11 anos. Os dados de segurança mostram que a vacina é segura para crianças a partir de 2 anos, então já existem estudos aí sendo realizados e logo isso daí vai ser liberado. Uma parte também de segurança também é um ponto muito forte dessa vacina, porque estudos indicaram que a vacina manteve segurança, né, para essa faixa etária de 2 a 59 anos, independente do histórico de infecção prévia. Então, isso é muito importante, porque geralmente, em uma segunda infecção por dengue, o indivíduo pode ter, então, uma reação grave. Então, por isso que é importante, né? Então, você imagina o indivíduo já teve dengue antes, e daí recebe a vacina, e tem uma reação exacerbada. Ou ao contrário, recebe a vacina antes e depois, quando tem dengue, tem uma reação exacerbada. Então, isso daí realmente é muito importante e isso realmente é muito interessante para essa vacina. E também não foram detectadas também outras preocupações. Então, os indivíduos foram acompanhados num tempo de até 5 anos, mas uma média de 3,7 anos,
viram que o indivíduo realmente estava imunizado contra a dengue. Então, isso é muito importante, significa que você pode vacinar pessoas que nunca tiveram dengue antes, sem preocupação de agravamento de infecções futuras. Então, isso realmente é muito importante. Então, agora vamos ver os números, né, que realmente importam, né, a eficácia dessa vacina. Então, vou falar agora sobre esses números que vão mostrar para você se realmente essa vacina é eficaz. E eu vou ser bem transparente quanto a isso. Então, eu vou mostrar para vocês alguns resultados do estudo de fase 3, né, da vacina do Butantan, que foram publicados numa revista na The Lancet, né, Infectious Diseases, que é uma revista de alto impacto. E isso realmente mostra que realmente o estudo tem qualidade, foi revisado por pares e publicado, né, em uma revista que é das mais respeitadas do mundo. Então, tá aqui, né, falando sobre esse estudo. Então, foram mais de 16 mil voluntários que foram imunizados para dose, né, ou então para o placebo. Então, foram mais ou menos 10 mil indivíduos que foram imunizados para essa dose, né, da Butantan DV, e outros 6 mil participantes que receberam placebo. Eles tiveram acompanhamento médio de 3,7 anos, como eu falei, até 5 anos, e a população entre 12 e 59 anos, realizada aqui no Brasil em áreas de circulação de dengue. Então, foram 14 áreas no Brasil, 14 estados do Brasil que participaram desses estudos. Então, nesse público, né, de 12 a 59 anos, essa vacina, né, esse imunizante, ele mostrou 74,7% de eficácia geral e 91,6% de eficácia contra dengue grave, com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalização por dengue. Então, esse estudo realmente mostra realmente que esse imunizante ele é eficaz e que ele também evita também as complicações mais graves de dengue. Isso que é muito importante. Esse estudo, como eu falei, foi realizado entre 2016 e 2024 aqui no Brasil, e ele avaliou muitos indivíduos. Então, isso quer dizer o quê? Que você tem 74,7% de chances de não desenvolver dengue sintomática, se for exposto ao vírus. E isso é muito bom. E o mais importante é que a proteção contra a dengue grave, você tem 91,4% de chance de não desenvolver dengue grave. E também 100% de chance de não ter hospitalização. Então, isso é muito bom. E então, mesmo que você desenvolva dengue, a vacina protege você contra as formas mais perigosas. Então, não quer dizer que às vezes você não vai ter dengue. Às vezes pode ter dengue, alguns sinais mais leves, mas não vai levar então a doença grave, né? Por exemplo, hemorragia. Então, isso é revolucionário, então, porque significa que a vacina não só previne a doença, mas também protege contra as complicações ainda mais sérias, tá? Agora aqui tem uma questão crítica, né? A questão contra dengue vírus 3 e dengue vírus 4. A gente está falando principalmente de dengue vírus 3, né? Que é um vírus que ele vem começando a recircular no Brasil desde o final de 2024. E esse é um ponto que a gente precisa entender com cuidado aqui nesses estudos. Então, durante o estudo de fase 3 da Butantan DV, como ela começou lá em 2016, não houveram casos, né, de dengue vírus 3 ou também de dengue vírus 4 que foram observados. Então, nem no grupo vacinado e nem no grupo placebo. Então, isso significa que a gente não tem dado ainda suficiente para mostrar dados diretos da eficácia contra dengue vírus 3 e dengue vírus 4, a partir desse estudo específico. Então, o Butantan ele vem ainda conduzindo ainda outros estudos complementares, mas esse estudo, né, que é o estudo que levou, então, a liberação dessa vacina pela Anvisa, ele não mostra isso, né? Então, esse ensaio de fase 3 ele ainda está em andamento, né? E nesse momento de ressurgimento do James vírus 3 no Brasil, desde o final de 2024, e os resultados de 5 anos de acompanhamento são esperados em breve. Então, vamos esperar esses dados aí para realmente bater o martelo, dizer, realmente ela tem eficácia contra o dengue vírus 3 e dengue vírus 4, principalmente contra o dengue vírus 3, né? Que vem circulando, é um problema, mas ainda não foi comprovado a eficácia total dessa vacina contra isso, né? Mas isso, pessoal, não significa que a gente não tem dados diretos dessa eficácia contra dengue vírus 3 e vírus 4, a partir desse estudo específico, né? Mas esse ponto importante que eu quero frisar para vocês é que não significa que a vacina não vai proteger contra dengue vírus 3 e dengue vírus 4. Apenas no estudo não tinha pessoas que realmente tinham esse tipo de dengue para ser avaliados.
E durante o período de estudo, esses sorotipos não estavam circulando, como eu mostrei, né? Ele realmente voltou a circular no final de 2024. Então, o estudo começou em 2016, então não é possível ter indivíduos que foram acompanhados para dengue vírus 3. Então, essa é uma questão de epidemiologia e não de eficácia da vacina. Por quê? Em comparação, por exemplo, com a dengue, com outras vacinas, essa é uma vacina que realmente ela já mostrou, né, que ela tem, o indivíduo ele forma uma resposta imunológica contra dengue vírus 3 e dengue vírus 4, porém não tiveram indivíduos que foram testados para isso, né. A Butantan DV ela foi desenvolvida especificamente para evitar alguns problemas, né, principalmente problemas dos indivíduos que são soronegativos, ela não tem problema para isso, todo mundo pode receber essa vacina, e ela é segura para indivíduos soronegativos. E esse é um avanço muito bom em relação a outras vacinas. E principalmente é contra a vacina que já estava sendo aplicada aqui no Brasil, né, que era a Qdenga, ela não protege contra dengue vírus 3 e 4, né? Então a Takeda ela já sabia que não protegia, né? Mas agora a Butantan DV ela não tem esse problema. Ela diz, né, que ela foi desenvolvida com uma abordagem diferente, utilizando cepas atenuadas de todos os 4 sorotipos, tá? Outra questão também que é muito importante sobre a eficácia de dengue vírus 3 e 4, a gente precisa saber, né, que essa foi uma eliminação do desse trabalho, né? Então, realmente é algo a ficar de olho para outras fases dos estudos, né? Para a eficácia dessa vacina contra a dengue vírus 3, tá? Então, vamos lá. O que a gente precisa saber agora também, voltando agora para a biologia molecular, sabendo dessa vacina que está circulando e quais que foram as nossas experiências utilizando outras vacinas de dengue e fazendo testes de RT-PCR para dengue ao mesmo tempo. Então, isso é algo muito importante que a gente precisa falar e que o seu laboratório precisa saber, seja que você faça diagnóstico molecular, ou seja, porque você libera também resultados de diagnóstico molecular que seja feito por outro laboratório. É muito importante que você saiba isso e esteja preparado para lidar com isso. A detecção do vírus, né, do material genético vacinal após a vacinação. Então, isso é algo real que já vem acontecendo e que com certeza a gente vê que isso vai acontecer com essa nova vacina. Então, o que aconteceu com a Qdenga, por exemplo, que a gente viu acontecendo? Inclusive, existe aqui uma recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde quanto a isso, quanto ao diagnóstico, né, em casos de indivíduos que receberam essa vacina. Então, essa vacina, a Qdenga, ela é uma vacina de vírus atenuado. Então, quando você toma a vacina, o vírus ele se replica no indivíduo e você faz o RT-PCR e após alguns dias de vacinação, você pode detectar esse RNA desse vírus vacinal. Então, o problema é que o RT-PCR não consegue diferenciar para você se você vai ter um vírus natural ou um vírus vacinal. Então, ambos eles têm o mesmo RNA. Então, quando você faz, você pode ter um falso positivo. O que a gente acabou vendo, né, durante isso e o que a própria Organização Pan-Americana de Saúde ela mostra? A Qdenga ela contém então, esses componentes desses múltiplos sorotipos, né, do 1, 2, 3 e 4. Então, se você faz um RT-PCR multiplex, você pode detectar, o que a gente viu até, né, em estudos que a gente fez, até com amostras diluídas dessa vacina, é que você pode detectar dengue vírus 2, dengue vírus 3 e dengue vírus 4 simultaneamente. Dengue vírus 1, ele não é detectado porque realmente essa vacina ela tem um material genético, né, uma sequência genética diferente dos alvos que a gente tem no nosso teste. Então, isso ele é confuso e ele pode levar a interpretações erradas. Mas às vezes é até fácil de você ver. Por quê? Porque você vai ver que o seu teste vai dar positivo para vários alvos. E isso não é algo comum, né? Você vê indivíduo que tenha, né, mais de um tipo de dengue circulando, né? Ou seja, no mesmo indivíduo ao mesmo tempo. Então, quando você vê, então, 3 alvos, né, sendo identificados ao mesmo tempo, é algo que mostra que você pode estar vendo ali um falso positivo. A Butantan DB, como eu falei, também é uma vacina de vírus atenuado. Então, portanto, a gente espera que pode resultar em detecção do vírus vacinal por RT-PCR após a vacinação, provavelmente para esses 4 alvos. Mas aqui está um ponto muito importante. A Butantan DV ela foi desenvolvida com cepas atenuadas, de todos os 4 sorotipos, que significa que, como eu falei, esse RT-PCR após a vacinação
você pode detectar qualquer um desses 4 sorotipos. Então, essa é uma questão que precisa ser muito entendida e comunicada claramente aos pacientes, clientes ou médicos, né, que vão receber esse resultado do seu laboratório. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, você precisa saber é, como se proteger contra isso, né, e como fazer um protocolo realmente que vai conseguir sobreviver esse problema. Então, histórico vacinal. Então, sempre pergunte ao seu paciente, né, sintomático, se ele foi vacinado recentemente. E como era a história da dengue, vamos pensar também nos últimos 30 dias, tá? Então, isso é crítico. O timing da coleta também. Se o paciente foi vacinado, né, há menos de 30 dias, o resultado positivo pode ser do vírus vacinal e não da infecção natural. Então, isso também é algo muito relevante. Então, a interpretação clínica, como que você vai interpretar isso? Um resultado positivo em um paciente vacinado, né, há 3 dias, ele é bem diferente de um resultado de um paciente vacinado há 30 dias. Então, no caso aqui, dengue, a gente pode ver essas curvas de amplificação simultâneas, como eu falei, para dengue 2, 3 e 4, por até 30 dias. E como que você vai se comunicar, né? Então, é importante você colocar uma observação no laudo, dizendo, né, que você precisa informar o médico, né, ou quem solicitou esse exame, que o resultado pode ser ocasionado por causa de um vírus vacinal. E isso afeta a conduta clínica. Por exemplo, a vacina tetravalente da dengue, ela pode levar a resultados detectáveis no teste de biologia molecular em até 30 dias após a vacinação, particularmente para os sorotipos 2, 3 e 4. Então, esse é um tipo de observação que você pode colocar no seu laudo para que você consiga explicar muitas vezes para o médico o que está acontecendo. Porque ele vai pensar, nosso paciente tem dengue vírus 2 e 3 e 4 ao mesmo tempo. Não, você pode explicar sobre isso. Ele vai buscar, então, no histórico desse paciente, no prontuário, o que está acontecendo, para daí você conseguir liberar esse resultado para ele, sabendo, eu estou me protegendo, eu vi isso daqui, eu vi que realmente é algo que é incomum, eu vi, né, 3 sorotipos ao mesmo tempo, mas eu já estou avisando para você que pode ser da vacina, certo? E confirmação, né, se possível, fazer esse teste depois desses 30 dias, para ver se o resultado muda, ou se continua o mesmo, e é importante fazer uma notificação epidemiológica. Então, se você notifica esse caso de dengue para a autoridade de saúde, você precisa deixar claro se é vírus natural ou vírus vacinal, e isso afeta, então, as estatísticas oficiais. Então, saber como fazer isso é muito importante. Então, lembrando também que a gente pode ter falsos positivos no teste do DNS1, como a gente falou anteriormente, e também na própria vacina, né? Então, a vacina ela vai ter esse antígeno DNS1. Então, se realmente existir uma viremia após essa vacinação, esse antígeno NS1 também vai ser pego ali na sua sorologia por ELISA, ou então um teste rápido. E também é importante estar atento também aos testes sorológicos. Então, a ideia da vacina é que ela forme um anticorpo. Se você tem um teste que é para anticorpo, seja ele IgM ou IgG, e se o seu teste ele detecta isso, você pode estar detectando, às vezes, um anticorpo formado por uma resposta imunológica ao vírus vacinal, não ao vírus natural, ao vírus selvagem, tá? Então, a importância desse conhecimento aqui está um ponto crucial. E se você entender isso, você pode diagnosticar esses falsos positivos, prescrever tratamentos necessários, evitar pânico, né, desnecessário do paciente, distorcer também estatísticas epidemiológicas e também perder credibilidade com os seus clientes do seu laboratório. Mas se você entender isso aí claramente, você vai se tornar, então, uma referência, então, e seus clientes, né, seus pacientes vão confiar em você, porque realmente você consegue entender essas nuances que pode acontecer. E é muito importante que a gente não confunda, vamos lembrar, vírus vacinal com infecção natural. Isso afeta realmente toda a vigilância epidemiológica e a conduta clínica também desse paciente, certo? Então vamos lá. A vacina ela vai ser incluída, então, principalmente para agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, enfermeiros. Então, o SUS vai ser quem vai receber primeiramente essa vacina, além de enfermeiros, médicos que realizam também visitas domiciliares. E essa estratégia vai começar agora em janeiro de 2026 e vai começar a se expandir, né, para outros grupos prioritários. E agora, para finalizar, vamos falar sobre quais oportunidades, né, que tudo isso, né, a vacina para dengue, né, saber se sou o tipo de dengue, a biologia molecular, como que isso pode ser uma oportunidade para o seu laboratório. E aqui está um ponto crucial. Então, com a vacinação em andamento, a demanda por teste de dengue elas não vão diminuir.
Na verdade, o que eu acho que elas vão aumentar. E por quê? As pessoas que são vacinadas, né, que vão ter sintomas, elas vão do mesmo jeito demandar por testes. Então, como a gente falou, né, às vezes o indivíduo pode ter sintoma pequeno, menor, mas ela não vai ser hospitalizada, não vai ter sintomas graves, mas sintoma ela vai ter e provavelmente ela vai requerer o exame. Segundo, monitoramento de surtos. Então, as autoridades de saúde vão continuar monitorando surtos para identificar novos sorotipos ou também outras arboviroses que podem estar circulando. O diagnóstico diferencial também, a gente pode saber, então, quais arboviroses que está circulando e a demanda por diagnóstico diferencial ela vai aumentar. Então, não vai só você saber, dengue, chikungunya, o que que é. Qual que é esse sorotipo que está circulando. Então, isso é muito importante. A vigilância epidemiológica também é muito importante, porque o Ministério da Saúde vai continuar recomendando a RT-PCR para identificar os sorotipos, então isso não vai parar. Então, isso é uma oportunidade de posicionamento, né? Então, se você é diretor, sei lá, de laboratório ou proprietário do laboratório, e ainda não oferece o RT-PCR para dengue, então essa é a sua chance de se posicionar. Você pode oferecer um serviço que a maioria dos laboratórios ainda não oferece, e isso é um diferencial competitivo para você, para sua região. Então, você pode até, às vezes, aumentar a sua margem, né? Porque você vai ter uma margem muito maior do que fazer um teste rápido, simples, né? Que é um teste muito mais complexo, mas ele traz também realmente uma relevância muito grande para o diagnóstico do indivíduo. E você está oferecendo um produto e um serviço com muito valor agregado, né? Outra coisa que você pode fazer também é uma parceria com saúde pública. Então, laboratórios que oferecem RT-PCR podem se tornar parceiros da rede de vigilância epidemiológica. Isso gera volume de testes e estabilidade de receita para você no seu laboratório. Então, é muito importante que a gente entenda que essa não é uma oportunidade passageira, é uma mudança estrutural no mercado diagnóstico e que essa demanda para o diagnóstico molecular ela vai crescer bastante durante os próximos anos. E como você pode se preparar para isso, né? Então, se você quer implementar ou otimizar também o diagnóstico molecular no seu laboratório, aqui estão alguns passos, né? Então, primeiro, você precisa fazer uma avaliação de viabilidade para saber entender se é viável ou não para o seu laboratório, qual o volume de testes você faria, qual o investimento necessário, quais são outros testes que você vai agregar, além, por exemplo, do teste de dengue, vai colocar também testes para vaginoses, vai colocar algum teste também para teste de paternidade, o que, que você vai adicionar ali no seu laboratório? Então, tem várias possibilidades. Quanto à infraestrutura, você precisa pelo menos duas salas, né? Uma sala de pré-PCR e uma sala de pós-PCR. Isso aqui eu falo bastante, né? No canal do diagnóstico molecular. Eu sempre falo sobre isso, a questão de infraestrutura não é algo de outro mundo, mas é algo que a gente segue as normas, né? Principalmente da RDC 50, a gente precisa estar seguindo isso. Sobre equipamentos e kits, tem alguns equipamentos específicos que você precisa ter no seu laboratório, mas o grande, o grande diferencial é que hoje em dia você pode, às vezes, até alugar esses equipamentos, então isso daí facilita para o laboratório não precisar fazer investimentos muito altos para conseguir implementar o diagnóstico molecular. O treinamento de equipe, então a biologia molecular depende de indivíduos que são treinados em biologia molecular. Isso também não é algo de outro mundo, mas sem uma equipe bem treinada, você não consegue fazer o diagnóstico de qualidade. Validação e acreditação também, você precisa ter uma ISO, por exemplo, também, para fazer os seus controles de qualidade, para mostrar realmente a qualidade do seu laboratório. E integração também com o sistema, né, LIS do seu laboratório, o sistema informatizado, também da vigilância epidemiológica. Então, você precisa integrar isso com a rede de vigilância para você conseguir, né, notificar os casos corretamente. Então, tudo isso leva tempo e investimento, mas o retorno, ele é muito bom, e essa é uma área que vem crescendo muito no Brasil, principalmente depois da pandemia de Covid, né? Então, é muito importante que a gente não perca essa oportunidade. Então, se, por exemplo, existe, né, a gente não espera, mas se existir alguma outra pandemia, algum outro vírus que circule, pelo menos a gente está com o nosso laboratório preparado. Então, isso vai ser muito importante para quem vai estar à frente disso. Então, para concluir, então, a gente está aqui, né, para guiar você aí nessa transformação. A gente falou bastante sobre o cenário epidemiológico 2025 e 2026, sobre o diagnóstico molecular de RT-PCR, sobre a recomendação do Ministério da Saúde da biologia molecular para dengue, sobre os tipos de dengue, sobre a vacina do Butantan, né, que oferece eficácia e também é muito importante, né, que ela vai ser aplicada agora.
mas apesar disso, ela vai ter ali, alguns probleminhas para a gente do laboratório, a gente vai precisar ficar ligado nisso para não errar. E que existe, então, uma oportunidade real aí para laboratórios que se posicionam agora. Então, para você que quer se posicionar agora, então, aqui no nosso canal, aqui do Diagnóstico Molecular da DXN, então, aqui a gente está para guiar você nessa transformação. Então, se você quer implementar ou otimizar o diagnóstico molecular no seu laboratório, se quer estar preparado para essa nova era de vigilância epidemiológica, também de outras várias oportunidades que tem na biologia molecular, a gente tem aqui a expertise e o conhecimento que você precisa para conseguir implementar isso, desde a estruturação do seu laboratório até o treinamento da sua equipe, passando pela escolha dos kits, dos equipamentos certos, a gente tem todo esse conhecimento aqui para poder te ajudar. Então, se você quer fazer parte dessa revolução, então, a gente está aqui, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, então, deixa um like pra gente, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos de diagnóstico molecular. E outras oportunidades aí de negócio, também de biologia molecular que você pode implementar aí no seu laboratório. Então, siga @diagnóstico molecular no Instagram para conteúdos diários sobre diagnóstico molecular. E se você quer conversar com a gente sobre como implementar o diagnóstico molecular, teve alguma dúvida sobre a aula, então é, é, clica aqui, né, coloca aqui alguma mensagem para a gente e a gente conversa com você, tá certo? Então, o futuro da saúde pública brasileira, diagnóstico molecular, está aqui. A gente está querendo fazer isso aqui para conseguir levar isso para mais laboratórios, para o laboratório não ficar ali só no basicão, realmente conseguir evoluir para o diagnóstico molecular, e a gente está aqui para ajudar você nessa revolução, beleza? Então é isso aí, obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.